Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, agradecemos a Ti por mais um dia de vida. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelo dia de hoje, pelo dia que se faz hoje. E na Tua presença, Pai, pedimos a Ti que venha nos ensinar como Te adorar de fato, de verdade. Pai, que a partir desse momento não seja mais um homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as Tuas veredas, o Teu caminho, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos caminhar segundo a Tua vontade, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças a Ti, meu Pai. Eu peço a você que está do outro lado nos assistindo, que pegue sua Bíblia e nos acompanhe. A leitura de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 10. Êxodo, capítulo 10. Muitos vão dizer: estou cansado de ouvir essa passagem. Mas é uma passagem que você já ouviu, não da forma que você vai ouvir. Então, nos acompanhe. Êxodo, capítulo 10. O primeiro versículo nos diz assim: Depois disse o Redentor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. Muitos dizem que a pessoa que tem o coração endurecido é porque não tem Deus na vida. É porque é Satanás que está endurecendo o coração daquela pessoa. Muitos são alheios ao mundo espiritual e diz A, B, C sem ter conhecimentos. Eu sei que depois que esse vídeo estiver na internet, estiver no meio, muitos vão dizer: isso não tem respaldo bíblico. Isso não tem nada a ver com a palavra. Respaldo bíblico é quando eu invento um propósito para poder tirar seu dinheiro. Respaldo bíblico é eu fingir que falo em línguas, né? Porque a língua que a Bíblia relata não é carabaxúbia ou outros pronomes que eles falam por aí. O falar na língua dos anjos é falar em idioma que você nunca falou. Lá em Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, eles falaram em línguas que aquele povo não conhecia: japonês, francês, italiano, alemão, o inglês, o turco. Mas o povo que se diz servo de Deus inventa uma fala e diz que é a língua dos anjos, que até os anjos se espantam quando eles começam a falar. Porque a língua dos anjos, ela tem um significado. Se você reparar bem, todos os pastores falam a mesma língua com palavras diferentes. É engraçado isso, não é? Cada um pronuncia a mesma fala e dizendo que o pai está falando isso. Língua é língua. Fala é fala. E não pode ser interpretada de várias maneiras a fala. A fala é uma só. Aqui, nesta passagem, o pai diz: Eu endureci o coração de Faraó e o coração dos seus servos. Satanás não tem nada a ver com isso. Se fosse nos dias de hoje,
os pastores falariam assim: o diabo está endurecendo o seu coração para você não ouvir a palavra. Quem endurece o coração é o Pai, para que você não compreenda. Aí você vai dizer: mas por que o Pai faz isso? Por que você peca? Por que você erra? Por que você rouba? Por que você mente? Por que você engana? Por quê? Você não sabe que é errado? O Pai te pune com enfermidades, com atrocidades, com calamidades, para ver se você acorda para a vida. E a palavra continua a nos dizer, Êxodo 10, versículo 2: E para que contes aos ouvidos de teus filhos e de teus filhos e de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que sabeis que eu sou o teu Salvador. O Pai diz assim: olha, eu vou fazer tudo isso. Quantas pragas o Pai mandou no Egito? Faraó não queria deixar o povo ir? Muito pelo contrário. Quando anunciou e a primeira praga veio, ele abriu o coração, mas Deus novamente endureceu o coração dele. E Faraó perdeu seu filho, teve lá o rio de sangue, gafanhotos, trevas, morte, por todo o Egito. Quem fez isso? Foi Satanás? Foi Satanás que praticou o mal? Aí vocês vão dizer: você está defendendo Satanás? Não. Eu estou mostrando para vocês, crentes, que se dizem crentes, que vocês estão vangloriando muito Satanás. Vocês falam que Satanás faz tudo de mal, mas quem faz o mal para aquele que merece é o Pai. Satanás só colhe os frutos dele quando você se perde pelo meio do caminho. Satanás não coloca doença na sua vida. Sabe por quê? Eu vou explicar a você por que Satanás não coloca doença, não coloca briga na tua casa. Por que Satanás não tira você do emprego? Por que Satanás não faz nada com você? Sabe por que Satanás não faz isso? Porque a partir do momento que ele fizer isso, você corre para Deus. Satanás é um estrategista. Ele coloca na mente dos pastores para falar que o seu emprego que você perdeu foi ele, que seu casamento destruído foi ele, e ele só assenta e espera para colher os frutos do que ele semeou. Porque, na verdade, Deus te pune. E você nunca prega dizendo que Deus puniu você pelo aquilo que você anda fazendo obscuro, debaixo das trevas que ninguém vê. Mas o que eles dizem? É Satanás. Está glorificando Satanás, está dando força para Satanás. Sendo que Satanás é apenas um mensageiro de Deus. E ele não pode fazer nada sem autorização dele. Ah, isso não tem respaldo bíblico. Não tem. Então continua procurando respaldo bíblico para dizer que Satanás faz as coisas, continua no erro. Deus mandou fazer alguma campanha? Deus mandou pregar a doutrina da prosperidade? Deus mandou pregar a doutrina da cura? Deus mandou você recolher dízimo e oferta do povo? Fazer sacrifício? Ah, no Velho Testamento está lá. No Velho Testamento havia pessoas passando fome. Era muita gente pobre no mundo. E quando se colhia o dinheiro, ou a mercadoria, era para distribuir para as viúvas e para os órfãos. Até naquela época, os insanos pegavam aquilo que recebiam para si próprio. E Cristo condenava eles. Cristo
dizia para eles o tempo todo: você quer tirar a cravo do olho do teu irmão, mas o teu olho tem um poste imenso. Sabe o que ele quis dizer com isso? Você diz que os outros são pecadores, mas você está pecando roubando a Deus. E tem mais, a prostituta que veio correndo, eles queriam apedrejar e ela caiu aos pés de Cristo. E eles condenaram ela porque ela estava pecando e porque era prostituta. E Cristo virou para eles e disse: aí entre vós, se entre vós não há ninguém que tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Qual era o pecado deles? Roubar, enganar, mentir. Era isso que eles faziam. Falavam que diziam que falavam em nome de Deus, mas falavam em nome do seu próprio ego. Por isso Cristo foi condenado, por dizer a verdade. Quando Cristo mostrava a verdade, os olhos das pessoas abriam e ela se afastava daqueles que enganavam ela com a palavra. Hoje em dia é a mesma coisa. Você é enganado pela palavra. Você é enganado pelos que estão no altar. Mas se chega alguém para dizer a verdade e você se afasta, aqueles que ficaram ofendidos porque estão tomando dele a renda fácil, sem trabalhar, é condenado como mentiroso, como servo do maligno. A palavra nos ensina a conhecer a verdade vos libertará. Mas quem conhece a verdade? Quem vos ensina a verdade? Se o mundo jaz no maligno, ou melhor, é a morada de Satanás, mas o mundo não é de Satanás. Todos acham que jaz é dele, mas não é dele. Ele mora, ele habita no mundo, ele habita no coração de cada um. E cabe a você ouvir a ele ou ao Pai. Por que há tanta pestilência no mundo? Por causa da ganância, por causa da avareza. E a palavra continua a nos dizer: assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Redentor, Deus dos Hebreus: até quando recusará humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. O pai diz para Moisés assim: vai lá e fala para Faraó, mas eu vou endurecer o coração dele. Mas chega lá e diz assim: por que endurece o teu coração? Ele não endureceu o coração. Deus endureceu o coração dele. Aí você diz: mas então qual é o objetivo de Deus para com isso? O objetivo de Deus endurecer o coração de Faraó é fazer com que o resto do povo conheça Deus e deixe de adorar os outros deuses, porque muitos adoram vários deuses. Até nos dias de hoje só existe um que está acima de todos, e é o onipotente, aquele que está nas alturas, o olho do Altíssimo, que tudo vê, e a todos condena, porque somos pecadores, somos frutos de um pecado, somos fruto de uma conjunção carnal que levou o pecado, e fluxo foram distribuídos entre ambos os corpos para trazer ao mundo vida. É isso que você não entende.
O pecado habita em nós. E temos que nos livrar do pecado para entender as coisas espirituais. Aquele que se fez morada de Satanás nunca vai entender o bem. Vai se agraciar com campanhas, com doutrinas insanas empregadas dentro dos templos religiosos. Mas a pregação que Cristo nos ensinou é a misericórdia, o amor ao próximo, a caridade. Não é necessário que você esteja dentro de um templo religioso, que você carregue Bíblia debaixo do braço para você ir para o céu. São suas ações. A maneira com que você trata o seu próximo. A maneira como nós tratamos o nosso semelhante. É isso que te condena ao inferno. É como você age para o mundo e perante Deus. Você é insano porque condena o homossexualismo. Você é insano porque é racista. Você é um insano porque você condena as outras religiões. Aí você diz, mas é errado tudo isso? É errado você. Porque o Pai não mandou você ser juiz. Ele mandou você ir como servo. E para servir, nós temos que fazer a vontade de quem nos mandou. E a vontade de quem nos mandou é amar o próximo, como você ama a si mesmo. Se você quer ver o próximo destruído, isso quer dizer que você quer ver sua alma destruída. Se você deseja a morte do teu próximo porque não está no templo que você habita, a tua alma está perdida no inferno. Aprende uma coisa. Não existe vida em meio à treva. Não existe vida em meio aos pedregulhos. Para que haja vida, tem que ter uma terra boa. Por isso a parábola do semeador. Conhecei a parábola do semeador. Conhecei o significado disso. Conhecei o amor. E conhecerá Cristo. E ao Criador que nos fez. Conhecei a essência cósmica, a energia que vem do alto, a energia que nos rodeia, a energia que dá vida a tudo isso. O mato, a grama cresce sem você semear. Os pássaros surgiram sem ninguém ter algo para poder produzi-los. A flor exala perfume sem nenhum químico ir lá colocar perfume nela. O doce de cada fruta, ela está ali porque o Pai colocou. Ah, mas eu não acredito em Deus, não acredito em nada. Mas você acredita numa força superior que emana e criou tudo isso. Se somos feituras do Pai Celestial, temos que agir como Ele. Ele criou o mundo por amor à tua obra. E criou alguém para desfrutar da tua obra que Ele fez, para si próprio. E este alguém somos nós, que desfrutamos de algo que não criamos. Comemos algo que não plantamos. Nos alimentamos daquilo que nós não produzimos. A certeza da salvação tem que vir através daquilo que você pratica. E o ensinamento do Pai está no amor.
A leitura dá continuidade quando você compreende o significado desses primeiros versículos. Que o Pai queria alertar o povo, não só o povo egípcio, mas os israelitas, que muitas vezes acreditando, dizendo que acreditava em Deus, reclamava daquilo que tinha. Moisés retirou o povo do Egito, e o povo reclamava que não tinha